Fala, Dev, tudo bem por aí? Hoje eu separei um momento aqui então para a gente conversar sobre alguns mitos, algumas verdades, algumas meias verdades que dizem sobre a área de programação, desenvolvimento, análise, enfim, para a gente dar uma sondada sobre tudo aquilo que a gente ouve na mídia, tudo aquilo que a gente ouve no mercado de trabalho, todas aquelas notícias que a gente vê relacionadas à tecnologia. Eu separei aqui alguns tópicos, separei 30 perguntas e respostas em que a gente vai debater aqui. Eu vou dar o meu ponto de vista sobre como eu entendo que o mercado funciona. E eu convido vocês a fazer o seguinte: para cada lâmina de slide, eu sempre vou apresentar um tópico e vou perguntar a opinião de vocês. E aí vocês marquem aí o que vocês acham que de fato é uma verdade, o que vocês entendem como um mito e o que é uma meia-verdade. E aí depois, deixem nos comentários aí embaixo quantos pontos vocês fizeram no final, certo? Então, sem mais delongas, vamos pro conteúdo que eu preparei aqui. Então, o primeiro ponto que é muito comum a gente ouvir é que CDEV é uma coisa muito difícil. Isso geralmente está associado a uma questão de genialidade, de intelectualidade, né? Então, é muito comum a gente ouvir que os desenvolvedores, eles são aquelas pessoas que são gênios, né? São pessoas que são extremamente inteligentes, são pessoas que são muito boas em matemática, muito boas, enfim. E aí eu já pergunto para vocês, o que vocês acham? Isso é um mito, uma verdade ou uma meia-verdade? Marquem aí e já vamos para a resposta da primeira pergunta. Desculpa. Eu classifico, então, essa primeira como uma meia-verdade. Por quê? Porque CDEV realmente não é uma tarefa, nem perto de ser uma tarefa fácil. Tá? Então, quando a gente pensa em Dev como sendo uma profissão de nível superior, de modo geral, ela é tão difícil quanto todas as outras. Tá? Então, assim como o médico tem as suas peculiaridades, ele vai lá, vai estudar, vai fazer uma especialização, vai fazer residência, ele vai ter todo um processo para que ele consiga chegar de fato em um ponto em que ele se destaque dentro do mercado e ele possa se proclamar como um médico propriamente dito. Existe toda uma jornada para que isso aconteça. O advogado é a mesma coisa, ele vai lá, né, vai fazer a faculdade dele, ele vai fazer o seu estágio em algum escritório de advocacia, ele vai ter que fazer a prova da OAB e vai ter que adquirir experiência dentro do mercado para, de fato, em algum momento ele poder dizer que ele, de fato, é um advogado exemplar, um bom advogado, enfim. No caso do dev, não é muito diferente, tá? Então, ser dev é uma tarefa difícil? É, mais ou menos. É tão difícil quanto toda e outra, qualquer profissão que não seja, de fato, uma tarefa operacional, uma tarefa repetitiva. Isso é uma outra coisa que a gente ouve bastante, que é o mercado de devs está saturado. O que isso significa? Isso geralmente vem acompanhado com a lógica de que não faz sentido estudar programação porque já existem muitos desenvolvedores. O que vocês acham? Respondam aí, marquem e vamos para a resposta. Isso aqui também é uma meia-verdade, tá? Porque o que acontece? O mercado ele não está necessariamente saturado de devs. O que acontece é que se a gente for pesquisar hoje, a gente tem mais de 420 mil vagas em aberto nesse momento. Se a gente for no LinkedIn, no Google, para pesquisar vagas para desenvolvedores em diferentes tecnologias, em diferentes níveis de senioridade, a gente tem mais de 420 mil vagas em aberto hoje. E a tendência é que se abram mais vagas, porque à medida que novas tecnologias vão surgindo, novas demandas vão aparecendo e novos programadores são necessários para cobrir essas demandas. Então, ele não está saturado. Mas o que acontece, então? Por que a gente acaba, às vezes, tendo essa visão de que o mercado está saturado? A gente volta um pouco, na verdade, no ponto anterior. Porque muitas pessoas elas não atendem os requisitos mínimos e, mesmo assim, elas se proclamam como desenvolvedores. Né? Então, a pessoa vai lá ver um vídeo no YouTube, por exemplo, de 10 minutos, ou ver um vídeo, aprenda tudo sobre tal tecnologia em uma hora. E aí a pessoa vai lá ver uma hora e ela acha que ela é um especialista naquele conteúdo. Então essa pessoa se proclama como um desenvolvedor e ela tenta entrar no mercado. E aí ela geralmente não consegue. Né? E aí ela diz que culpa disso é que o mercado está muito saturado. E na verdade não é que o mercado ele é saturado, ele é um mercado realmente muito concorrido. Isso, na verdade, vai ser linkado com alguns outros pontos que a gente tem para frente, que eu não vou entrar tanto em detalhes para a gente não acabar dando spoiler,
Mas à medida que os outros pontos forem entrando, as coisas vão acabar se encaixando mais e vai ficar bem claro que, na verdade, o mercado ele não está saturado. Existem bastantes pessoas dentro do mercado, mas existem pouquíssimas pessoas de fato qualificadas para fazer as demandas que são necessárias. Depois, todo curso de programação é caro e demorado. O que vocês acham? Verdade, mentira ou meia verdade? Então, é um mito, tá? Logicamente. Nem todo curso é caro e também nem todo curso é demorado. Então, existem cursos que são muito pontuais, que a gente quer ver só uma ferramenta específica, uma tecnologia específica, uma metodologia específica, e pode ser que ele dure ali 1 ou 2 aulas e realmente 1 hora pode ser suficiente para isso. Inclusive, se a gente for ver a ementa do nosso curso, cada um dos módulos ele poderia ser separado como se fosse um curso à parte. E a gente vai ter alguns tópicos que a gente realmente vai ficar ali pouquíssimo tempo. Então, ele não necessariamente é demorado. 1 hora, de repente, é necessário para passar toda a teoria necessária. Mas a gente vai precisar da vida toda para praticar aquilo. Né? E também não necessariamente todo curso de programação é caro. Também não é uma verdade. Tá? Então, a gente tem, inclusive, muito conteúdo gratuito. A gente tem muita coisa no YouTube, na Udemy e em várias outras ferramentas de vídeo e também não só de vídeo, né? A gente também tem muito curso escrito, a gente tem muito livro, muito e-book, muito material também complementar que está disponível de forma gratuita. E os cursos, na verdade, o que eles fazem é muito mais organizar, condensar experiências e conseguir dar um direcionamento mais preciso. Mas então é um mito. Então não é todo curso de programação que é caro e também nem todo curso de programação é demorado. Partindo para a próxima, a gente tem o ponto da senioridade. Né? Então, só para quem não é muito familiarizado com o termo, dentro da programação, de modo geral, a gente tem ali 3, dependendo de como for, 4 níveis de classificação, tá? Depois de efetivo. Então, a gente tem ali um momento em que a gente é estagiário, assim como existe em qualquer área de atuação. E aí, depois disso, no momento que a gente, de fato, se torna efetivo, existem 4 níveis ali, ou 3 níveis, dependendo da empresa. Existe um nível inicial, que se chama trainee, que em alguns lugares, quando tu entra, é como se fosse um estagiário, só que já é efetivo. Tá? Então, eu não estou cursando uma faculdade, ou eu não estou vinculado a uma instituição de ensino que me promove a possibilidade de fazer um estágio, mas eu sou uma pessoa iniciante, eu estou ali em processo de adaptação dentro da empresa. Então, durante esse momento, algumas empresas usam essa estratégia e mantém essa pessoa como um dev trainee, ou seja, uma pessoa que está em treinamento, está em adaptação. Depois disso, a gente tem 3 classificações que têm uma diversidade de pontos de vista muito grande sobre o que diverge de uma para outra. Tá? Mas os 3 graus que a gente tem são o júnior, que é a pessoa que é mais iniciante, o pleno, que é uma pessoa de nível intermediário, e o sênior, que é a pessoa que é mais experiente, tá? Um expert em alguma coisa. E esse alguma coisa, na verdade, é o que acaba variando, tá? Todo mundo concorda que esses 3 níveis, eles são níveis baixo, médio e alto de conhecimento. E aí, o que diverge, na verdade, é a opinião do mercado, é o que é esse conhecimento propriamente dito. Se isso se refere a conhecimento técnico, se refere a soft skills, ou se refere a uma junção das duas coisas, se tem a ver com gestão, se tem a ver com a regra de negócio específica da empresa, enfim. Tá? Existe toda uma discussão muito mais filosófica do que técnica, na verdade, por trás disso. Mas aqui nesse ponto a pergunta é a seguinte: essa pessoa que é um experiente, uma das pessoas mais experientes dentro do time, ele é aquele cara que sabe tudo. Essa é a afirmativa. E aí eu retorno a pergunta para vocês. Isso é um mito, uma verdade ou uma meia-verdade? É um mito. Tá. Por quê? O que acontece aqui? A gente também vai ver em outras questões aqui mais para frente, tá? Mas nesse caso aqui em específico, eu vou dar um spoiler só para a gente não acabar passando em branco por esse tema. O ponto é que, independente do nível de senioridade da pessoa, ninguém nunca é capaz de saber de tudo. Tá? Então, aqui, na verdade, o ponto é o tudo, que faz com que isso seja um mito. Então, o dev sênior, ele tende a ser
A pessoa que sabe mais sobre alguma tecnologia, alguma metodologia ou alguma ferramenta, enfim, alguma coisa específica, tá? Então ele é um especialista dentro de alguma área específica. Isso significa que ele é a pessoa que vai saber tudo? Não necessariamente. Então, de repente, um desenvolvedor pleno que trabalha ali no time, ele é a pessoa que está ali encabeçando algum projeto. Então, ele que está fazendo a análise de todos os requisitos. Quem é que vai saber tudo, ou pelo menos tudo relacionado à regra de negócio, que vai saber quais são as demandas, que vai saber quais são os prazos? Não é o desenvolvedor sênior, é o desenvolvedor pleno, nesse caso do exemplo específico. Tá? E lógico que isso se estende para qualquer um dos outros níveis. Ou até mesmo pessoas que não necessariamente são diretamente desenvolvedores. Então, o Dev Sênior, ele não sabe tudo e ele nunca vai saber tudo, tá? Então, isso é uma coisa bem interessante, assim, da gente manter essa expectativa bem alinhada, que independente de qual for o conceito e o contexto que a gente for pegar para fazer a classificação de que é um Dev Sênior, ninguém nunca vai ser capaz de saber tudo, tá? Principalmente quando a gente está falando de tecnologia, em que a cada dia a gente dorme e acorda desatualizado. Isso aqui também é muito comum a gente ouvir, que é preciso inglês fluente para ser desenvolvedor. O que vocês acham? Realmente precisa ter inglês fluente para ser um desenvolvedor? Não precisa, tá? É um mito. O que acontece aqui? Logicamente, se eu tiver um inglês fluente, eu consigo ter acesso a oportunidades em que pessoas que não têm habilidade de falar inglês, elas não vão ter naturalmente, né? Por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu consigo falar, ter um listen, conversar, ouvir, escrever em inglês, eu vou conseguir fazer entrevistas em inglês, vou conseguir trabalhar para empresas no exterior e, por consequência, eu posso continuar morando no Brasil, por exemplo, gastando em real e recebendo em dólar ou em euro ou em qualquer outra moeda do exterior. Tá? Mas isso não é um pré-requisito. Eu não preciso ter isso. Então eu posso trabalhar numa empresa do Brasil ou de qualquer outro lugar que não fale inglês necessariamente, né? E conseguir trabalhar perfeitamente. O que é muito interessante aqui, na verdade, é que o desenvolvedor, independente dele ter inglês fluente ou não, ele faça o mínimo de estudo possível para ter o que se chama de inglês instrumental, para que ele consiga entender minimamente o que os termos dentro do serviço significam. Então a gente vai ver mais para frente que tudo é codificado por uma questão de padronização, tudo vai ser codificado em inglês. Então a gente vai ter lá, por exemplo, o condicional, vai ser if e else, que são palavras em inglês. Então, se eu entender o que aquilo significa, ajuda dentro do contexto. Né? Quando eu vou ler uma documentação de uma biblioteca, ela vai estar em inglês. Eu posso ir lá e colocar lá em cima para traduzir? Posso, não tem problema. Mas o ideal, na verdade, é que mesmo que a gente faça isso, a gente vá sempre tentando aperfeiçoar para que a gente consiga, inclusive, ter acesso a outros tipos de conteúdo produzido também por pessoas de fora e que a gente consiga também produzir conteúdos para passar eles para fora. Dando sequência então na nossa lista, a gente tem aqui o ponto de que para algumas empresas as certificações, as experiências práticas e um bom portfólio são mais importantes do que um diploma universitário. Primeiro vamos só fazer uma passagem rápida por cada um desses pontos, tá? Então aqui, quando a gente está falando de certificação, a gente está falando de um curso, uma especialização, que ela não é necessariamente uma pós, por exemplo, né? Eu não preciso ter um diploma universitário para fazer ela, mas a certificação certifica, ela comprova que eu sou especialista em algum assunto específico. E aí existem N certificações dentro da área de tecnologia, tá? Como, por exemplo, quando a gente entrar lá em engenharia de software, existe toda uma trilha de certificações, por exemplo, da Scrum, de várias empresas diferentes, inclusive, em que eu consigo certificar que eu sou proficiente dentro das técnicas de Scrum. A questão da experiência prática, então o currículo propriamente dito, né? Onde eu já trabalhei, o que eu já fiz, em que eu sou bom. E também a capacidade de comprovar a minha experiência prática. Uma coisa muito comum quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego para o setor de tecnologia é que em algum momento a gente tenha um momento prático, né? Então, existem várias formas disso acontecer, mas a gente tende a ter um desafio técnico. Então, a empresa prepara um desafio que ela verifica
a nossa capacidade de resolver os problemas que eles estão propondo dentro daquele desafio, e eles também conseguem, através do resultado que a gente entregar, aferir qual é o nosso grau de proficiência, como a gente pensou aquele resultado e como a gente montou a proposta que a gente pensou para entregar dentro daquele resultado. Né? Então, essa experiência prática, ela é muito importante para isso, porque assim eu consigo ter uma entrega melhor, de repente em menos tempo, e isso pode ser o diferencial ali na hora da contratação ou não, tá? E também um bom portfólio. Então, o que seria um bom portfólio? Quando o entrevistador vai me procurar, ele vai lá e vai ver uma lista dos trabalhos que eu já fiz e que eu posso disponibilizar. A gente sempre tem que ter em mente aqui, quando a gente está falando do portfólio, a possibilidade também de em quais momentos a gente consegue de fato divulgar os nossos trabalhos. Tá? Existem alguns casos em que a gente está trabalhando dentro de alguma empresa, a gente tem termo de confidencialidade e outros fatores que podem fazer com que a gente não possa colocar aquele projeto dentro do portfólio. Mas tudo aquilo que a gente consegue colocar dentro do nosso portfólio, a gente coloca para que as empresas consigam entrar lá e elas vejam aquilo que a gente consegue produzir. Então elas vão ver as ferramentas que a gente já produziu, sites que a gente produziu, jogos, ou seja lá o que for que a gente estiver produzindo, elas vão ver esses sistemas que foram produzidos por nós e isso faz com que elas consigam ter uma noção mais clara de o que a gente consegue fazer, quais são as tendências que a gente tem, como a gente tende a resolver os nossos problemas e também enxergar até onde vão as nossas limitações, de uma forma muito mais palpável do que numa conversa, numa entrevista de emprego formal. Né? E aí a pergunta é se esses 3 pontos, né, experiência, certificação e um bom portfólio, se para algumas empresas eles são mais importantes do que um diploma universitário. Ou seja, eu ser formado lá numa faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas de informação, engenharia de computação, ou qualquer outro sistema, ou qualquer outra graduação relacionada a sistemas. O que é mais relevante, então, para algumas empresas? Existem empresas que, de fato, acham indiferente a questão do diploma universitário e focam nessas certificações, experiências práticas e um bom portfólio? Então, é verdade, tá? E, na verdade, esse número ele nem é tão pequeno. Uma boa parte das empresas, ela dispensa o diploma universitário. Então, a gente, de fato, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter um bom currículo, através das nossas certificações, das nossas experiências práticas, e um bom portfólio para que a gente seja atrativo o suficiente para que a gente consiga chegar, de fato, na entrevista para conversar com o entrevistador. Mas o diploma universitário, então, é irrelevante? É inútil? Não, não é. Ele é um plus a mais, mas aqui, na verdade, ele vai entrar como se fosse uma certificação, como se fosse uma experiência prática, mas ele não é mandatório, né? Então, como aqueles outros exemplos que eu dei, por exemplo, lá do médico e do advogado, o médico não pode trabalhar como médico e o advogado não podem trabalhar como advogado sem ter o seu diploma universitário. No caso da TI é diferente, tá? Então a gente pode trabalhar assim. E isso, inclusive, desencadeia aqueles outros pontos, por exemplo, da saturação de mercado. Então a gente pega lá uma pessoa que está recém-iniciando no mercado, ela não tem experiência, não tem um bom portfólio, não tem certificações, ela se diz um desenvolvedor e se lança no mercado. E aí isso acaba entupindo, logicamente, os setores de RH das empresas, porque eles lançam uma vaga e muitas pessoas se candidatam e no final das contas muitas delas não atendem nem 10% dos requisitos da vaga, tá? Mas elas são livres para se candidatar. Seguindo nessa mesma linha educacional, então, vem a pergunta que eu mais ou menos já respondi, né? Mas eu preciso então de uma graduação para ser desenvolvedor? Eu já respondi que não, não precisa, tá? Isso é um mito. Então, o que eu preciso de fato para ser um desenvolvedor? Preciso desenvolver sistemas. Tá? Então, eu preciso ser um solucionador de problemas. A partir do momento em que eu consigo solucionar problemas através de meios computacionais, que eu gero código e eu entrego valor para o meu cliente, eu sou um desenvolvedor, tá? Com ou sem graduação. Claro, a gente volta para aquele mesmo ponto, né? Eu vou ser o melhor desenvolvedor do mundo, vou ser um desenvolvedor experiente, vou ser um desenvolvedor júnior, vou ser pleno, vou ser sênior? Depende. Tá? Ainda nessa linha de qualificação, uma pergunta, uma afirmativa, na verdade, muito comum é que o melhor programador é aquele que domina mais tecnologias e ferramentas. Isso aqui, na verdade, é até muito comum da gente ouvir, inclusive dentro do meio, tá? Com pessoas que já estão trabalhando
dentro da área de tecnologia, é muito comum as pessoas acreditarem que o melhor programador é aquele que domina mais tecnologias e ferramentas, ou seja, aquele que tem mais capacidades técnicas, que a gente também chama de hard skills, tá? Habilidades duras, habilidades sólidas, né? Então, o que vocês acham? O melhor programador de fato é aquele que domina mais tecnologias e ferramentas? Não, não é verdade, tá? Então, o melhor programador é aquele que consegue resolver os problemas e entregar valor para o cliente. Para isso, ele precisa dominar muitas tecnologias e muitas ferramentas? Não, não necessariamente. Ele pode dominar uma tecnologia uma coletânea de ferramentas usadas dentro daquela tecnologia, e ele sabendo fazer isso muito bem, tendo a fundamentação dele muito bem feita, muito sólida, ele consegue resolver os problemas, entregar valor para o cliente dele, e ele não precisa ter uma dominância de uma gama gigantesca de ferramentas para isso, tá? Então, por exemplo, se a gente tem um problema para resolver, um sistema para resolver, que ele é programado em Java, não faz diferença se eu sei Python, se eu sei Ruby, enfim, se eu sei outras ferramentas, outras tecnologias, que elas nem necessariamente estão sendo usadas dentro do sistema. E mesmo que elas estejam sendo, não é só as habilidades técnicas que fazem o melhor programador, tá? Existem vários outros fatores que estão envolvidos nesse processo. Então, isso faz com que seja um mito. O melhor programador não é exclusivamente aquele que domina mais tecnologias e ferramentas. Esse aqui é assim, isso aqui a gente ouve isso sempre, tá? Todas as vezes. Que o desenvolvedor é a pessoa que não tem vida social e trabalha sempre sozinho, né? Inclusive, sempre existiu muito esse estereótipo de que o programador é aquela pessoa que é o cara que é nerd, que gosta de coisa geek, que gosta de anime, que é o cara que é isolado, que não fala com ninguém, que é antissocial ou que é introvertido. Mas, então, isso é um mito, é uma verdade ou é uma meia-verdade? Isso é um mito completo, tá? Primeiro, o ponto de que o desenvolvedor não tem uma vida social. Minimamente uma vida social a nível profissional ele é obrigado a ter hoje em dia, tá? Porque a gente é obrigado a se reportar para pessoas, a gente é obrigado a conversar com o cliente, a gente precisa conversar com outras pessoas do time que são técnicos, outras que não são técnicos também. A gente precisa trabalhar para conseguir fazer com que a coisa funcione. E à medida que a gente vai escalonando os projetos, ou seja, à medida que a gente vai trabalhando em projetos maiores, essa socialização ela se torna cada vez maior e cada vez mais importante. E quanto menos transparente a gente for nesse processo, mais difícil o processo acaba ficando, né? Então, para ser um bom desenvolvedor, a gente tem que ter uma vida social, pelo menos dentro do meio profissional. A gente tem que ter uma vida social muito ativa, a gente tem que conversar com as pessoas, a gente tem que trocar experiências, a gente tem que perguntar, a gente tem que responder, enfim, a gente tem que interagir. E trabalha sempre sozinho, também na mesma linha, tá? Não, não é uma verdade, porque a gente, inclusive, existem até metodologias que trabalham especificamente pensadas para que a pessoa não trabalhe sozinha, né? Como é o caso lá do Extreme Program, o XP, que ele trabalha com pair programming, que é duas pessoas trabalhando de forma coletiva, uma trabalha codando, enquanto a outra vai fazendo validação e depois eles trocam, né? Então, existem várias formas e várias técnicas, inclusive, para que isso não aconteça. Então, nenhuma dessas coisas são verdades e nenhuma dessas coisas elas são, inclusive, benquistas dentro do mercado, tá? Em algum momento isso já aconteceu, isso já foi normal. Lá nos anos 80, 90, isso era uma coisa muito convencional, que o desenvolvedor era basicamente aquele hacker do filme, né? Era a pessoa que ficava dentro de um porão de capuz, trabalhando com a luz apagada e não tinha contato com ninguém. Hoje em dia isso é completamente inviável, principalmente quando a gente pensa em empresas e projetos maiores, tá? Isso aqui, na verdade, é uma coisa que estourou muito mais depois da pandemia, né? Que é o ponto de que não tem como se destacar trabalhando remoto. Então, o trabalho remoto era uma coisa que se conversava até bem pouco, mesmo dentro da área tecnológica. Ainda era uma coisa que se conversava bem pouco antes da pandemia. E com a adaptação que foi necessária para que as empresas não parassem, o trabalho remoto foi se tornando uma coisa cada vez mais comum, só que ele trouxe consigo uma bagagem gigantesca de dúvidas, de questões de como eu vou conseguir me adaptar. E uma das coisas
muito marcantes era sempre o ponto de como que eu faço para me destacar trabalhando de forma remota, né? Então eu tô acostumado a trabalhar lá dentro do escritório. Eu não sou uma pessoa, diferente da questão anterior, né? Eu não sou uma pessoa antissocial, eu converso bastante com as pessoas, eu vou lá na sala das pessoas para conversar com elas, eu troco bastante figurinha, troco bastante conhecimento. Então, como é que eu faço para que isso continue funcionando no trabalho remoto? Não tem como. Então, essa afirmativa, ela surgiu com uma ênfase muito grande lá na época da pandemia. Inclusive, ela se estendeu. E isso aqui gerou discussão, inclusive, entre os grandes, tá? Há pouco tempo atrás, por exemplo, a Apple e a Microsoft voltaram para modelos mais tradicionais ou híbridos, em que as pessoas precisam ir na sede física da empresa ali pelo menos 3 vezes por semana. Exatamente por causa desse ponto, de como é que a gente faz para conseguir equilibrar, como é que a gente adapta a cultura da empresa e a cultura do funcionário que está acostumado a estar lá trabalhando todos os dias, a ser cobrado, a estar trabalhando ali junto com os colegas do lado e só olhar para o lado e tirar uma dúvida com o colega ou com o líder do projeto ou até mesmo com o cliente em caso de projetos internos. Então, como é que a gente faz para remediar isso com o cara trabalhando lá na casa dele ou na casa da mãe, na casa da sogra, ou seja lá onde for, quando a pessoa está trabalhando remoto, né? Então, esse é um ponto que a gente tem que pensar um pouco para conseguir responder. Mas é uma afirmativa que foi muito feita, principalmente durante a pandemia. Não tem como se destacar trabalhando remoto. O que vocês acham? É uma afirmativa verdadeira, mais ou menos, ou é mentira? É mentira, tá? Principalmente dentro da nossa área, o não ter como se destacar trabalhando remoto é uma questão puramente de adaptação. Tá? Inclusive, a gente vai conversar bastante sobre adaptação, sobre transparência, sobre várias outras formas e várias outras questões que são completamente imprescindíveis quando a gente está trabalhando dentro do trabalho remoto. Só que o trabalho remoto, ele não nos impossibilita de se destacar. Ele muda a forma com que a gente trabalha. Ponto. Para o nosso trabalho core, a nossa função principal ali, que é resolver problemas, que é conversar com o cliente, por exemplo, fazer análise de um sistema, desenhar diagramas para documentar um sistema, codificar o sistema, testar o sistema, validar com o cliente. Para nenhuma dessas etapas a gente precisa estar presencial. Nunca precisou. Inclusive, antes do trabalho remoto, antes da pandemia, isso nunca foi uma coisa completamente necessária. Então, por que a gente tem essa convicção interna de que a única forma de se destacar é trabalhando de forma presencial? Porque é uma questão cultural. A gente está acostumado a estar ali junto com as pessoas, a gente está acostumado as pessoas verem que a gente está ocupado, que não necessariamente significa que a gente está produzindo, nem que a gente está trabalhando, né? Mas a gente está ali o dia todo, a gente está sentado, a gente está com uma cara pensativa, olhando para o computador. Então, as pessoas conseguem ver, é muito mais palpável, né? Então isso trouxe e ainda traz até hoje, na verdade, bastante divisão dentro do ponto de vista das pessoas sobre a questão do trabalho remoto, né? Mas o fato de não ser possível, né, que é a afirmativa, que não tem como se destacar trabalhando remoto, é um mito completo, tá? Na verdade, ele requer muita adaptação em todos os pontos, mas ele é completamente possível se destacar. A gente vai ver mais lá para frente, tá? Mas aqui eu tô falando especificamente sobre a ideia de trabalhar remoto no momento em que todo mundo trabalha remoto. Se a gente tem um modelo mais híbrido, isso requer uma adaptação muito maior por parte da empresa, tá? Então, se a gente tem um modelo híbrido em que eu tenho uma parte do time trabalhando remoto e uma parte do time que trabalha lá dentro da empresa, o movimento ele sempre tem que ser voltado para que isso funcione e seja possível se destacar. A empresa precisa mudar a cultura para ser o que a gente chama de remote first, ou seja, eu primeiro preciso pensar na pessoa que está longe, porque se eu resolver o problema da pessoa que está longe, a pessoa que está aqui perto, ela consegue resolver do mesmo jeito, né? Ela consegue resolver como se estivesse longe. O contrário não tem como fazer. Se eu tenho pessoas que estão ali dentro da empresa e eu tenho outras que estão em outro país, por exemplo, eu não tenho como fazer uma reunião na sala aqui do lado e chamar o cara que está lá no outro país com o mesmo dinamismo, tá? Então, isso aqui depende um pouco de cultura pessoal, profissional, e também um pouco de cultura empresarial. Mas é possível. Precisa ser bom em matemática, precisa ser muito bom em matemática para ser desenvolvedor.
que vocês acham? Isso aqui, na verdade, é uma das coisas que eu mais ouço, assim, quando a gente começa a estudar programação, inclusive, e a gente conta para amigos e familiares que a gente está estudando, uma das primeiras coisas que as pessoas dizem é, eu acho muito legal, mas não é para mim, eu sou muito ruim em matemática. E então, já vamos para a resposta. É um mito, tá? O que acontece? É importante a gente saber matemática para ser desenvolvedor? Se eu tivesse que definir em uma palavra só, dentro dessas três, eu diria que não, tá? É um mito. Não preciso saber sobre matemática para ser um desenvolvedor. Saber matemática ajuda de alguma forma eu ser um desenvolvedor? Se eu sei matemática de verdade, sim. Por quê? E o que isso significa, né? Ajuda porque, quando eu estou falando de saber matemática de verdade, eu não estou dizendo ter decorado uma fórmula específica lá dentro da escola. Por exemplo, aprendi fórmula de Bhaskara. E aí eu sei que existe aquela fórmula, e eu aplico aquela fórmula e eu sei que eu chego no resultado. Ok. Isso é eu saber o como. Eu sei como resolver um problema. Mas o que realmente importa aqui dentro desse contexto, não só da matemática, quanto qualquer outra área adjacente à informática em que eu queira puxar isso para dentro do setor de desenvolvimento, tirar algum proveito disso, é exatamente o ponto de não a preocupação de como, né, eu resolvo aquilo. Por exemplo, eu sei que esse problema eu resolvo com fórmula de Bhaskara. Isso é o como. Mas eu tenho que entender o porquê. Por que a fórmula de Bhaskara funciona para resolver esse problema? Então, por que a fórmula de Bhaskara é montada dessa forma? Por que eu consigo chegar nessa solução? Por que eu não posso usar uma solução diferente? Ou se eu posso usar uma solução diferente, por que eu opto por usar a fórmula de Bhaskara? Então, ser muito bom em matemática, ele não é um pré-requisito para ser um desenvolvedor. Ele tem um diferencial através do momento em que a gente consegue usar a matemática para, de forma mais clara, desmembrar o raciocínio lógico por trás dela. Esse aqui também é um ponto bem interessante, que se conversa muito sobre um ranking que define as melhores linguagens de programação. E aí aqui divide muitas opiniões, tá? Já vou adiantar que divide muitas opiniões. Então, existe um ranking que define quais são as melhores linguagens de programação. Eu classifiquei isso aqui como uma meia-verdade, tá? Por quê? Porque não existe um ranking que define quais são as melhores linguagens propriamente dito. Mas, de fato, existe um ranking que define quais são as linguagens mais utilizadas no momento. Então, aqui, na verdade, eu coloquei o meia-verdade mais por uma questão filosófica da pergunta, né? Então, o que são as melhores linguagens de programação? Uma linguagem de programação que é melhor, ou qualquer coisa que é melhor, significa que ela é, de alguma forma, ela se sobressai em relação à outra, né? Só que aqui, na verdade, dentro desse ranking, a única sobressaliência que uma tem em relação à outra é a quantidade de pessoas que estão utilizando. Então, isso significa que, por exemplo, Python está em primeira posição. Isso significa que Python é a melhor linguagem para resolver todos os tipos de problema? Não. Mas é a linguagem mais utilizada. Não significa que é a melhor. Mas ela é a melhor, por exemplo, hoje para trabalhar com processamento de dados massivos? Sim. Ela é a melhor ferramenta hoje para trabalhar com web? Não. Tá? Então, a gente tem sempre que pensar, na verdade, em qual é o problema que a gente quer resolver. Então, em cima do problema que a gente vai resolver, a gente vai ter uma melhor ferramenta específica para aquele tipo de problema. E não é especificamente o tipo de problema de forma genérica, tá? Então, eu quero criar um sistema para fazer o controle de um hospital. Isso significa que todas as vezes eu vou tomar a decisão de fazer o mesmo, usar a mesma linguagem, a mesma arquitetura mesmo? Não. Eu vou fazer a análise daquele hospital, vou entender como é que ele funciona, quais são os serviços que eu vou precisar integrar dentro daquele sistema. E aí, com base nisso, aí sim eu vou fazer todas as decisões estratégicas do projeto, incluindo um dos primeiros pontos, a linguagem de programação que vai ser utilizada, pensando no projeto a longo prazo. Dando sequência, então, um outro ponto que se discute bastante é que para ser dev eu preciso ter um computador de ponta, né? Também conhecido como computador da NASA. Preciso, então, ter um computador da NASA para conseguir ser um programador? O que vocês acham? Essa aqui também divide bastante opiniões, tá? Eu vou até estender essa pergunta aqui e já vou fazer um parênteses. Eu conseguiria ser um programador hoje sem ter um computador? Eu conseguiria ser um computador, notebook ou equivalente? O que vocês acham?
Vamos tentar responder as duas mais ou menos junto, né? Isso aqui é uma meia-verdade. O fato de que eu preciso ter um computador de ponta, tá? Então, aqui depende muito. Por quê? Porque assim como eu disse ali no momento anterior, a minha máquina ela tem que ser compatível com aquilo que eu estou tentando processar. Então, o nível, o tanto que a minha máquina precisa ser boa, depende muito do tamanho do projeto que eu estou lidando, da arquitetura do projeto que eu estou trabalhando, da quantidade de arquivos que eu tenho dentro do projeto sendo processados ao mesmo tempo. Enfim, existe uma série de fatores que estão relacionados dentro do projeto. Então, a forma que o projeto vai ser apresentado, por exemplo, se eu sou um desenvolvedor e eu trabalho com desenvolvimento de jogos, eu vou trabalhar lá usando uma engine, uma ferramenta específica para fazer desenvolvimento de jogos em 3D. Eu vou fazer um jogo que é um AAA, assim, seria um jogo para Play 4, Play 5, um Xbox One. Enfim, eu vou fazer um jogo com um gráfico com uma qualidade muito boa. Então, se eu estou fazendo isso, se eu estou fazendo esse desenvolvimento, que não deixa de ser um desenvolvimento, né? Porque o jogo também é um sistema. Então, se eu estou fazendo, por exemplo, o desenvolvimento desse jogo, eu, de fato, preciso ter um computador que consiga acompanhar esse processamento gráfico, por exemplo, para que eu consiga, de fato, testar o meu jogo. Se eu estou desenvolvendo um aplicativo, por exemplo, em que eu vou precisar fazer a emulação de um Android, por exemplo, dentro do meu Windows, também eu vou estar rodando lá uma máquina virtual, eu vou estar rodando um sisteminha para mostrar um telefone, simular um telefone dentro do meu computador. Então, para fazer isso, eu também vou precisar de uma máquina um pouquinho melhor. Então, e à medida que a gente vai escalonando, então, por exemplo, eu tenho um sistema no port, por exemplo, do iFood, vamos supor, tá? Que, na verdade, ele tem vários sistemas por trás, ele é um ecossistema de sistemas. Então, vai ter lá um sistema específico para o entregador, um sistema específico para trabalhar com o cliente. Pode ser que ele tenha outros serviços dentro desse próprio aplicativo, né? Que ele tenha microserviços, que a gente vai conversar mais para frente. Mas a ideia é que eu tenho muitas aplicações funcionando ao mesmo tempo. Então, à medida que eu vou escalonando essa demanda, essa quantidade de capacidade computacional, logicamente, o meu hardware, né, o meu físico do meu computador, ele precisa, de fato, acompanhar essa evolução. Então, é uma meia-verdade. Mas, via de regra, quando a gente está programando para desenvolvimento web ou quando a gente está programando para desenvolvimento desktop, a gente muito dificilmente vai precisar ter um computador ali maior do que um nível de computador administrativo, tá? Porque, na verdade, o que a gente vai usar ali vai ser um editor de texto, um VS Code, por exemplo, e a gente vai rodar no navegador. Tá? Então, por isso que é uma meia-verdade. Porque depende muito, na verdade, do projeto que eu estou trabalhando, da escala do projeto que eu estou trabalhando e das tecnologias que eu estou utilizando para fazer esse desenvolvimento. Então, via de regra, é um mito. Quando eu quero projetos muito complexos, pode ser que eu tenha que melhorar exponencialmente o meu hardware para isso. Um outro ponto é que trabalhar como dev é repetitivo e exaustivo. O que isso significa? Eu fui lá, aprendi a desenvolver. Aí eu fui lá e aprendi como é que faz um if, um else, um while, um for. Enfim, aprendi como é que se faz toda a estrutura de codificação. Fui lá e aprendi também como é que se fazem as marcações lá no HTML, como é que se faz estilo no CSS. Então, a partir de agora, como eu já sei, eu vou ter ali uma colinha, né? Eu vou criar ali um bloco de notas com uma colinha, e aí eu vou fazer sempre a mesma coisa ali. Eu vou ali, copio, colo, e aí é isso. O que vocês acham? Realmente é isso? Não, tá. É um mito. Trabalhar como dev, na verdade, é um processo bem pouco repetitivo e algumas vezes é um pouco exaustivo. Mas via de regra, ele é um processo bem pouco repetitivo. Por quê? Porque assim como eu disse em outro momento, quando a gente está trabalhando lá, por exemplo, com um sistema de um hospital, a gente vai ter um hospital específico em que a gente vai ter que fazer toda a análise, vai ter que fazer a documentação, e aí vão ter regras específicas. A gente vai ter uma reunião com o cliente, aí o cliente vai resolver que aquele ponto específico não pode ser tratado desse jeito, vai ser de outro, e a gente vai ter que pensar em uma forma de solucionar esse problema específico para conseguir entregar valor para esse cliente que em outro momento eu não vou conseguir usar, mesmo que o meu produto seja muito parecido da próxima vez, eu mesmo assim eu vou ter que fazer alguma forma de adaptação para que o meu sistema ele sempre consiga de fato entregar o valor que ele se propõe a entregar para o cliente. Então, é um processo que na verdade quase nunca é repetitivo.
e algumas vezes é exaustivo, porque ele é um trabalho muito mental, né? Então, muitas vezes a gente fica muitas horas no mesmo problema, muito tempo no mesmo problema, e isso de fato pode ser exaustivo. Mas o fato de ser repetitivo e exaustivo ao mesmo tempo, ser cansativo por ser repetitivo, é um mito. Isso aqui também é uma discussão muito comum, tá? Sobre o ponto do mercado de TI ser exclusivo para homens. O que vocês acham? Se a gente for ver hoje estatisticamente, eu já vou adiantar para vocês que realmente a gente tem muito mais homens do que mulheres trabalhando dentro do mercado de tecnologia. Vocês acham que ele é exclusivo para homens? Não, não é, tá? Então, como eu disse, ele é um mercado realmente que ele é predominantemente masculino, mas ele nem de longe é exclusivo para homens. Inclusive, existem diversos programas que são voltados especificamente para mulheres, como Programaria, por exemplo, Reprograme. Existem vários outros programas que também são voltados especificamente para o público feminino. E dentro de empresas, na verdade, é muito raro a gente ir para alguma empresa em que não tem pelo menos uma mulher ali trabalhando dentro do time de dev. E, inclusive, muitas empresas buscam ter essa diversidade pensando especificamente nas questões de nível técnico, tá? Não pensando só na diversidade propriamente dito, de ter pessoas diversas dentro do time, mas também no ponto de ter pontos de vista diferentes dentro do time. Então, enquanto, biologicamente falando, enquanto um dos lados acaba sendo um pouco mais racional, o outro lado é muito mais criativo, é muito mais organizado. Então, essa junção entre os dois lados é extremamente importante, fundamental para qualquer tipo de empresa, tá? Então, o mercado de tecnologia não só ele não é exclusivo para homens, como inclusive ele é extremamente incentivado para as mulheres, embora a gente ainda tenha pouquíssimas mulheres em relação à proporcionalidade. A gente vai para a pergunta sobre: é preciso gostar de pesquisar, ler e estudar? Então, o que vocês acham? É preciso seguir esses 3 pontos? Sim, é preciso, tá? Então, isso aqui inclusive é uma das duras verdades que a gente não gosta muito de ouvir, e muitas pessoas também têm muito receio de falar, com medo de afastar as pessoas da programação, mas sem esses 3 pontos aqui, a gente não vai conseguir se destacar e evoluir dentro do mercado e dentro da profissão de modo geral, tá? Então, isso significa que se eu não gosto de fazer essas coisas, uma dessas coisas, duas dessas coisas, ou até as 3 coisas, significa que eu não vou conseguir me tornar um desenvolvedor? Não, não significa, tá? Mas, com certeza significa que não vai conseguir ser um desenvolvedor de destaque, não vai conseguir ser um desenvolvedor que vai evoluir com constância. E isso acontece, na verdade, principalmente porque quando a gente dorme, né, em algum lugar do mundo, alguém vai inventar uma metodologia nova, uma ferramenta nova, uma tecnologia nova, seja lá o que for nova, e quando a gente acordar, a gente vai estar desatualizado. E essas ferramentas, elas não necessariamente vão ser a solução para todos os nossos problemas. Então, a gente precisa saber pesquisar para que a gente consiga filtrar aquilo que realmente é importante. A gente precisa ler para saber o que está acontecendo, porque senão a gente também não tem como filtrar. E a gente precisa estudar aquilo que a gente entende que realmente é completamente relevante, né? Então, existem problemas, por exemplo, que são padrões, que a gente sempre tem aquele mesmo tipo de problema, e aí daqui a pouco surge uma tecnologia que resolve exatamente essa dor. Por quê? Porque se ele é um problema padrão para mim, ele provavelmente também é um problema padrão para outras pessoas ao redor do mundo. Então alguém vai lá e cria uma solução específica para isso, disponibiliza essa solução. Se eu não estou pesquisando, se eu não estou lendo, eu não vou encontrar essas novas ferramentas, esses novos métodos, essas novas oportunidades, muitas vezes. E se depois de fazer isso eu não pegar essa informação e transformar ela em alguma coisa de fato útil na minha vida, se eu não estudar em cima disso, se eu não praticar em cima disso, se eu não transformar isso se eu não agregar isso dentro das minhas capacidades profissionais, da mesma forma, ele vai ser tão inútil como se eu não tivesse nem lido nem pesquisado. Então, esses 3 pontos eles são extremamente fundamentais para que a gente consiga ter uma evolução dentro da carreira.
E isso nos leva à próxima pergunta, que é: códigos ruins também funcionam? O que vocês acham? Isso é verdade, mentira ou uma meia-verdade? Vamos começar aqui pelo ponto de discutir minimamente o que é um código ruim. Um código ruim não é um código que, via de regra, tudo aquilo que é ruim é o que não é bom, né? Então, um código ruim é um código que não é bom. O que significaria um código ser ruim ou não ser bom? Significa que ele está mal escrito. Eu comentei lá, por exemplo, sobre a gente seguir padrões, né, e colocar as coisas em inglês, por exemplo. Se o código não tiver em inglês, não estou falando sobre as linhas de comando, né, mas sobre o nome de variáveis, métodos, se eles não estiverem em inglês, se eles tiverem uma parte em inglês, outra parte em português, ou todo em português, isso significa que o código não vai funcionar? Se o meu código não tiver documentado, ele vai funcionar? Se o meu código não tiver versionado, se ele não tiver no Git, ele vai funcionar? Se eu tenho um código que ele funciona só dentro do Windows, por exemplo, mas não funciona para o Linux, isso significa que ele funciona ou não? Então, essa é a pergunta. Os códigos ruins também funcionam? Funcionam, tá? Isso, inclusive, é o que abre aquele precedente que a gente conversou lá no início, quando a gente estava falando sobre a concorrência dentro do mercado, né? E o que acontece? A gente está na ampla concorrência, na verdade, quando a gente está falando desse ponto específico, que é o fato de que códigos ruins também funcionam. Isso aqui é uma coisa muito comum, tá, gente? À medida que a gente vai se profissionalizando um pouco mais, a gente começa a ter um crivo muito mais aferido para as coisas, tá? Então, algumas coisas que a gente colocava antes em produção, que a gente vendia, que a gente produzia, a gente não tem mais coragem de assinar e produzir aquilo e vender como se fosse um produto. Porque a gente quer sempre refinar um pouco mais, quer deixar mais bonito, quer deixar mais rápido, quer deixar mais, enfim, seja lá o que for. Mas a gente sempre quer melhorar um pouco mais para conseguir de fato entregar uma coisa que às vezes é um milésimo de segundo, às vezes é a forma que o banco está estruturado que eu acho que poderia ser um pouco melhor, às vezes é, seja lá qual for o detalhe, a gente, à medida que a gente vai aprendendo novas coisas, a gente quer ir agregando cada vez mais e ter um produto cada vez melhor. Então a gente acaba tendo um crivo mais, né? A gente acaba sendo mais crítico com os nossos produtos. Então a gente sempre vai querer ter um código bom. Mas isso significa que os códigos ruins não funcionam? Não, não significa. E aí entra um ponto que é muito importante, inclusive, dentro do mercado, agora não falando necessariamente só sobre desenvolvimento, que é o seguinte: se eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu escrevo códigos muito bons e eu não consigo vender eles, eles entregam menos valor do que uma pessoa, por exemplo, que não necessariamente é da área de desenvolvimento, pode ser, por exemplo, uma pessoa que é da área comercial, mas ela entende minimamente ali sobre programação, ela fez ali um cursinho de 1 hora na internet, ou copiou e colou de algum lugar, perguntou para uma inteligência artificial como é que se fazia. Se ela copiou e colou aquilo ali, ela conseguiu vender para o cliente, ela tem um código ruim, mas que também funciona. E ela vai vender esse código para o cliente. Isso é o que a gente quer fazer? Essa é a meta da nossa vida profissional? Não, não é. Mas, dentro dessa pergunta, ele vai funcionar. Porque aqui, quando a gente está falando de funcionar, a gente está falando, na verdade, de alguns conceitos, né? É o ponto, o sistema está rodando? Tá. Ele está entregando o que o cliente espera? Tá. Ah, mas ele é lento, ele trava, ele tem bug? Não, tudo bem. Mas ele funciona. Então, existe essa distância entre o funcional e o ideal, tá? A gente sempre vai buscar o ideal. Mas existem diversas pessoas que sempre vão buscar o funcional, tá? A gente vai ver, inclusive, lá em engenharia de software, que a gente vai trabalhar com o funcional também. Só que a gente usa ele com outro propósito, não é para entregar para o cliente, tá? A gente usa ele para evolucionar o nosso sistema. A gente usa para validar, para ver se faz sentido o que a gente está fazendo, para fazer algum teste ali com o cliente, enfim. Mas não necessariamente para entregar para o cliente final. Mas sim, códigos ruins, infelizmente, funcionam. Inclusive, muitos deles estão em produção, sendo vendidos por preços maiores do que os produtos que são bons. Isso aqui é uma coisa que muita gente vende na internet, tá? Que é aprender a programar uma tarefa rápida e sem esforço. E assim, isso aqui é uma das coisas mais imorais que alguém poderia dizer para vocês dentro da área, tá? Isso não só é um mito
como ele é de um teor maldoso gigantesco, tá? Porque aprender a programar não é uma tarefa rápida, porque, como eu já disse em outros momentos, no momento que a gente se torna desenvolvedor, a gente assina um contrato com nós mesmos que nós vamos ser eternos aprendizes. Se eu vou ser um eterno aprendiz, eu vou ter que estudar até o momento da minha morte. Se eu vou estudar até o momento da minha morte, não vai ser uma tarefa rápida. Eu espero que não, pelo menos. Eu espero que ainda dure alguns anos. Então, enquanto for durando esses anos, eu vou continuar aprendendo programação. Então, não é uma tarefa rápida, não é uma coisa imediatista. É uma coisa que eu estou pensando a longo prazo. E o segundo ponto é que é uma coisa sem esforço. Gente, também, tá? Não é sem esforço. A gente não consegue fazer nada na vida sem esforço. Nada. E aqui a gente ainda tem, falando de desenvolvimento especificamente, a gente ainda tem outros tipos de barreira, porque a gente precisa parar de pensar da forma que a gente pensa para aprender a pensar de uma outra forma. Um exemplo bem claro disso na minha percepção é aquela pessoa que já sabe dirigir e vai tentar tirar a carteira de motorista. Qualquer pessoa que teve essa experiência ou conhece alguém que teve essa experiência sabe o quanto isso é difícil. Por quê? Porque a pessoa já está tão acostumada a dirigir que ela já tem todos os seus vícios. Então ela já está acostumada a dirigir. E aí quando a gente entra lá no Detran e vai fazer lá a nossa prova para tirar a carteira, a gente tem que fazer, não basta a gente fazer as coisas, a gente tem que fazer exatamente do jeito que é esperado pelo avaliador. Então, se a gente não faz a curva no ângulo esperado, ou se a gente, enfim, se a gente deixa mais de X centímetros do meio-fio, ou seja lá qual for a outra inflação que a gente fizer, a gente vai reprovar. E aí a gente vai ter que fazer todo o processo de novo, a gente vai ter que fazer aula de novo, vai ter que fazer prova, vai ter que fazer exame. Aqui vai ser exatamente a mesma coisa, tá? A mesma coisa. A gente já tá tão acostumado a pensar no dia a dia formas de resolver problemas que são analógicas, ou seja, eu penso em formas manuais, eu não me preocupo com a forma mais performática, eu não me preocupo com a melhor forma, eu me preocupo em resolver, que remete ao problema anterior, que é o código ruim resolve, ok? As soluções ruins também resolvem no dia a dia. Quantas vezes a gente não dá aquele jeitinho brasileiro ali, a gente não faz uma gambiarra para resolver alguma coisa, um cano estoura lá na casa, a gente vai lá, pega uma garrafa PET, cola ela com um durex, né? Para parar de vazar, e aí diz, não, isso aí, agora quando eu tiver um tempinho eu vou parar ali, vou arrumar, ou vou chamar alguém para arrumar, e a gente não chama e não faz, né? Então é exatamente a mesma coisa. Não é uma tarefa sem esforço, porque a gente tem que mudar a forma de pensar, a gente tem que mudar a forma em que a gente tenta resolver os problemas. E a gente tem que ser muito desapegado das nossas ideias. Então, isso aqui também é uma coisa muito difícil, principalmente para quem está começando. Tá? Geralmente a gente tem um problema e aí a gente pensa numa solução. Aí a gente aplica essa solução e ela dá errado. É muito difícil de conseguir pensar em outra solução, porque ela sempre vai cair de novo na primeira. Por quê? Porque eu estou tão acostumado a resolver problemas do mesmo jeito na minha vida, o tempo todo, que eu não consigo pensar em outras soluções para solucionar o mesmo problema. Eu sempre acho que existe aquela coisa que é uma bala de prata, é uma solução que resolve todo tipo de problema e eu sempre vou conseguir usar ela. E não é verdade, tá? E isso é muito forçoso. É muito difícil, não é rápido, tá? Então, qualquer pessoa que disser isso para vocês, seja por qual for o valor, seja o que estiver tentando dar para vocês, vender, assim, é um golpe, categoricamente, tá? A pessoa é extremamente maldosa e ela tá fazendo algo completamente imoral com vocês, tentando alimentar esse tipo de esperança, porque não existe nenhuma fórmula que faça com que essa tarefa seja nem rápida, nem pouco esforçosa, tá? Não existe. Não existe mesmo. Depois, o ponto de que programadores sempre sabem o que estão fazendo. Então, gente, assim, essa aqui, na verdade, é uma pergunta até retórica, né? A gente, enquanto ser humano, a gente nunca sabe o que a gente está fazendo. A gente não sabe o que a gente está fazendo aqui. Então, os programadores, logicamente, não estão fora desse barco, tá? Os programadores nem sempre sabem o que estão fazendo. E o que isso significa? É muito comum, quando a gente pega, por exemplo, uma coisa que a gente chama de código legado. E o que isso significa? Eu cheguei lá e isso já existia. E aí existe um trecho lá no código que diz assim, daqui para baixo funciona e eu não tenho ideia por quê. E aí se tu mexer uma letra dali, ele para de funcionar. Ou então tu vai lá e tem uma linha de comando que manda
um console log, por exemplo, manda mostrar só no console lá do navegador uma mensagem para o usuário. Isso não deveria ter nenhum impacto funcional dentro do sistema. Mas aí tu vai lá, tira e o sistema para de funcionar. Aí tu diz, não, deixa aqui. Tu vai lá e volta isso para dentro do sistema. Então tu sabe por que tu tá fazendo isso, por que isso está acontecendo? Não, eu não faço a menor ideia, mas se tirar daqui não funciona, então deixa aqui. Isso inclusive traz um ponto bem interessante que as pessoas falam bastante quando falam lá sobre aquele ponto da matemática, que as pessoas confundem, tá? Mas a computação, de modo geral, seja programação, DevOps, infraestrutura, seja o que for, a gente não está dentro da área das ciências exatas, tá? A gente não é uma ciência exata. Existe uma área específica que se chama ciências computacionais. Nós somos da área das ciências computacionais a nível acadêmico. Então já respondi, né? É mentira. Nem sempre os programadores sabem o que estão fazendo. E assim, isso aqui na verdade se estende muito, porque muitas vezes a gente fica completamente imerso dentro dos processos. Então a gente tem que se cuidar muito, inclusive em relação a isso, porque acontece eu tô lá dentro da empresa, eu sou um solucionador de problemas. Então os problemas vêm vindo e eu vou resolvendo. Aí chega um momento em que eu não consigo resolver eles on demand, né? Eu não consigo, chega e eu resolvo, chega, eu resolvo, chega, eu resolvo. Chega, e aí eu ainda tô fazendo outro, aí a gente vai enfileirando. E daqui a pouco eu tenho uma fila com 10, 15, 20 problemas na fila. E aí chega algum momento em que eu não sei mais o que eu tô fazendo, nem a nível profissional. Eu tenho uma lista infinita, eu já tô desmotivado, eu não tô conseguindo sair daquele problema específico. E aí eu não sei o que fazer. Eu fico perdido. Inclusive existem algumas formas específicas do cérebro trabalhar em cima disso. Uma delas, por exemplo, é paralisia de planejamento, que chama. Que é o ponto de que eu paro e eu fico tanto tempo planejando como eu vou resolver um problema que eu nunca de fato parto para a parte de resolver o problema. Né? Então, e na verdade eu planejei tanto, eu tenho tanta documentação que eu não tenho ideia do que eu estou fazendo. Porque se eu tivesse, eu já estaria executando alguma coisa. Eu já estaria validando aquilo, eu já estaria vendo com o cliente. Né? Então, não, programadores nem sempre sabem o que estão fazendo e isso indifere do nível de senioridade, tá? Muitas vezes o sênior não tem noção do que está fazendo, não só a nível técnico, tá? Mas também a nível comportamental, está imerso dentro do processo, está saindo de uma reunião para outra, um líder técnico também, um tech lead, está saindo de uma reunião indo para outra, está com a mente completamente nublada, e aí alguém vai lá e resgata ele, tá? Isso é uma coisa normal. Isso faz parte, inclusive, daquele convívio social que a gente já conversou também em outro momento. Um outro ponto é que, como programador, eu vou passar a maior parte do meu tempo escrevendo código. O que vocês acham? Faz sentido, né? Eu sou um analista e desenvolvedor de sistemas. Então, eu vou passar a maioria do código analisando e desenvolvendo sistemas. O que vocês acham? O programador passa a maioria do tempo escrevendo código, ou seja, programando. É verdade? Não, é mentira, tá? Se fosse para elencar, eu diria que a gente passa mais ou menos um quarto, talvez, do tempo, de fato, escrevendo código, tá? Os outros 3/4 do tempo que a gente dedica para o trabalho, a gente fica pensando, a gente fica pesquisando, a gente fica lendo, a gente fica testando teorias, tá? Então, a gente vai receber um problema e a gente vai ter que analisar ele, a gente vai ter que documentar. Aí a gente vai desenvolver. Aí a gente vai ficar ali um tempinho desenvolvendo. Aí vai jogar para teste. Aí vai testar. Aí deu errado. Aí volta. Aí codifica mais um pouco. Aí testa de novo. Aí deu errado. Aí para, analisa com calma de novo. Aí deu errado, volta pro planejamento. Então assim, existem várias etapas dentro do processo em que a codificação ela tá longe de ser a parte mais onerosa do nosso tempo, tá? Então, assim, é bem diferente daquilo que a gente está acostumado a ver em filmes, né? A pessoa vai lá, o hacker, aí ele abre um notebook, aí escreve 3.000 letras por segundo, e aí cai uma tela preta com várias letras verdes e ele hackeia a NASA, tá? Não é assim que funciona. A gente fica, às vezes, 20, 30 minutos olhando para a tela, e aí escreve 2 letras, manda rodar, testa de novo e volta o processo. E aí dá errado, a gente volta e pensa de novo para ver o que está acontecendo. Então, é muito comum, inclusive,
a gente ficar lá as nossas 8 horas, por exemplo, tentando resolver algum problema, e aí chegou no final e a gente não produziu nada, a gente não produziu nada palpável, tá? Mas a gente passou o dia todo tentando validar ideias e chegou no final e nenhuma das ideias conseguiu resolver de fato o problema como deveria, da forma que a gente esperava, tá? Então é uma coisa comum, mais do que deveria, mais do que poderia. Isso aqui também é uma coisa bem interessante, tá? Que as pessoas acham que, como programador, elas vão aprender como programar. E na verdade, é um pouco intuitivo, né? Parece ser realmente isso, que como programador eu vou acabar aprendendo como programar. Mas não é verdade, tá? Por que não é verdade? Porque a gente vai... Existem muitas coisas por trás da programação. Muitas, que vão muito além da programação. Então isso significa que eu não vou aprender a programar? Não, eu vou aprender a programar. Só que eu também vou aprender raciocínio lógico, porque eu tenho que conseguir resolver problemas. Para resolver problemas eu preciso ter raciocínio lógico. Eu vou ter que aprender a trabalhar em equipe. Eu vou ter que aprender, se eu for trabalhar com front-end, eu vou ter que aprender um pouco de design. Se eu for trabalhar com back-end, eu vou ter que aprender ali um pouco, pelo menos, sobre DevOps. Eu vou ter que aprender ali sobre versionamento de código. Eu vou ter que aprender sobre CI, CD. Eu vou ter que aprender alguma coisa sobre Docker, enfim. A gente vai sempre pegando alguma outra coisinha que inclusive vai muito além não só da programação, mas também da área de informática de modo geral, tá? Então pode ser que a gente vá ali para outras áreas e a gente aprenda, por exemplo, gerenciamento de projetos. Quando a gente vai fazer gerenciamento de um time, a gente aprende a gerenciar recursos de modo geral, seja recursos humanos, recurso de tempo, recurso orçamentário do projeto. Então todos esses pontos a gente também pode aprender, pode acabar aprendendo enquanto programando, tá? Quando a gente vai prestar consultoria, por exemplo, a gente acaba aprendendo bastante comunicação, a gente acaba fazendo capacitações, por exemplo, aí a gente acaba aprendendo um pouquinho também sobre como, sobre questões didáticas, sobre o que funciona e o que não funciona quando a gente quer passar uma ideia adiante, e a gente consegue inclusive trazer isso para conversa com o cliente, para fazer alinhamento, para entregar uma solução mais adequada para o cliente. Então, todos esses pontos são muito importantes para a vida de modo geral, tá? Então, assim, eu não consigo nem mensurar para vocês o quanto a vida fica menos complicada. Muita coisa que era muito difícil acaba ficando muito mais simples depois da programação acontecer, tá? Depois do estalo acontecer. Então assim, é mentira, tá? Sendo programador, eu não vou aprender só como programar. Eu vou aprender várias outras coisas que vão ser úteis para várias outras situações da minha vida. Várias outras. Finanças pessoais, organização da casa, enfim, tudo, tá? Aprender a programar vai servir para criar sistemas. Apenas para criar sistemas. Então, via de regra, toda vez que a gente tem um apenas, né, a gente já sabe que não vai ser verdade. Então é um mito. Aprender a programar não vai servir só para criar sistemas. Primeiro porque eu vou saber criar outras coisas. Tá? Então eu vou saber criar, por exemplo, para fazer essa migração, por exemplo, de saber criar um sistema web para um sistema desktop, ou para um aplicativo, para um jogo, a migração é, ela é bem menor do que partindo do ponto zero, tá? Ela existe, né? São áreas diferentes. Então, logicamente que existe uma certa transição, mas é muito diferente, por exemplo, de uma pessoa que, por exemplo, hoje é um psicólogo e vai virar desenvolvedor. Para o cara que é desenvolvedor web e vai virar desenvolvedor de jogos. Existe a linha é muito mais tênue quando a gente está falando de desenvolvedor para desenvolvedor do que de psicólogo para desenvolvedor, por exemplo. Tá? Um outro ponto também é que a gente não vai aprender a criar sistemas, né? A gente vai aprender a resolver problemas. Então, se eu sei resolver problemas, eu não necessariamente preciso usar soluções computacionais para isso. Como eu falei agora, por exemplo, no último ponto, eu posso, por exemplo, criar uma metodologia para conseguir controlar a arrumação da casa, para conseguir controlar, fazer algum controle financeiro, educacional para mim, para os meus filhos, seja como for. Então, existem 1 milhão de possibilidades que a gente consegue fazer aprendendo a programar, aprendendo a pensar de forma lógica, racional, que vão muito além da criação de sistemas. Esse aqui é um assunto um pouco mais novo, tá? Mas ele está muito em alta.
Isso aqui se discute muito atualmente. E, inclusive, essa discussão ela aumentou bastante por causa de um discurso recente. Eu estou falando aqui em março de 24, tá? Metade de março de 24. Nesse momento aqui, há pouco tempo, o diretor atual da NVIDIA fez um pronunciamento dizendo que as pessoas deveriam parar de estudar programação porque as IAs vão substituir os programadores. Tá? E assim, o que vocês acham? Tá? Eu já tô já adiantando para vocês que o diretor da NVIDIA falou isso, tá? Então, o que vocês acham? Vocês acham que os outros diretores tecnológicos, as outras pessoas, os outros influenciadores do mercado tecnológico, não estou falando influenciador digital nível youtuber, tá? Tô falando influenciadores como Bill Gates, Elon Musk. Tá? O que vocês acham? Esse pessoal concorda de fato com esse cara da NVIDIA? Não, tá? Inclusive, no momento que vocês tiverem a oportunidade mais para frente, inclusive a gente tem lá um módulo complementar que a gente vai de fato usar a IA para conseguir nos ajudar um pouco ali na criação de alguns conteúdos, principalmente na criação de contexto, né? Então criar, por exemplo, títulos, descrições, para que a gente não tenha que colocar lá um lore Y, por exemplo, para fazer um preenchimento de texto, para não colocar um texto genérico, para a gente conseguir apresentar ali, por exemplo, para um cliente um projeto modelo ali para ele, só para mostrar a potencialidade, a gente ia entregar ali para ele já com dados mais próximos dos dados verdadeiros dele, gerado por IA, entrega muitos pontos para a gente. Então a gente vai usar isso mais lá para frente, tá? Mas por que hoje elas não são capazes de nos substituir? Porque precisa de um refinamento muito grande para que o que é produzido pela IA de fato tenha alguma utilidade real no mercado. Hoje o que acontece é que se a gente for lá, por exemplo, para IA, seja qual for, tá? A gente vai lá no ChatGPT, por exemplo, ou até para alguma IA específica para desenvolvimento e a gente manda ela gerar um código, ela tende a gerar muitas alucinações que se chama dentro do mercado de inteligência artificial, que ele sai completamente pela tangente, né? Então a gente diz, por exemplo, cria uma tela de login com nome, e-mail com e-mail e senha e um botão de entrar e um botão de esquecer minha senha. Então, o que a gente espera é que ele vai criar isso, uma tela com essas 4 informações. E aí, muitas das vezes ele se perde, ele faz referência a métodos que não existem, diz para usar bibliotecas que são descontinuadas, ou então ele te passa certezas de coisas que não são verdade. Então ele diz, não, usa essa linha aqui de configuração. Aí tu vai usar e o sistema diz, não, essa linha de configuração não existe. Então, assim, ainda existe muito faltante para que de fato isso possa acontecer sem uma supervisão de um desenvolvedor, tá? Então aqui até poderia caber uma meia-verdade, porque em algum momento os programadores possivelmente vão ser substituídos por inteligência artificial pro jeito que a gente trabalha hoje, tá? Então, na verdade, não é que a gente vai ser substituído no sentido de que de fato a profissão vai deixar de existir, mas sim que ela vai existir de uma forma diferente. Então a gente vai ser muito mais, por exemplo, verificador e refinador de códigos, entendedor de problemas, entregador de valor, do que de fato escrevedor de código. Tá? Então essa parte mais operacional, de fato sim, ela possivelmente pode ser substituída em algum momento por IA, mas ainda está muito distante. Então não é uma preocupação para agora. A única maneira de evoluir tecnicamente é com prática constante. O que vocês acham? Vocês acham que se vocês terminarem aqui, por exemplo, o curso, supondo que não pratiquem, tá? Ou mesmo que pratiquem. Terminaram o curso aqui, levaram 6 meses para terminar o curso. Fizeram todas as aulas, praticaram, fizeram todos os exercícios. Vocês acham que é... O que vocês acham? Vai ser tipo andar de bicicleta, eu aprendi e deu? Ou vai ser aqui como a afirmação está dizendo, e a única maneira de evoluir tecnicamente é manter uma prática constante. Então, terminou o curso, eu vou lá e eu vou praticar, eu vou pegar um projeto meu e vou tirar ele do papel, eu vou... enfim, eu vou
continuar, eu vou buscar uma vaga de emprego, eu vou buscar um estágio, eu vou montar um portfólio. O que vocês acham? É verdade, tá? Então, mesmo que esse aqui tenha o único ali, que é um indicativo de que seja uma mentira, a única maneira de evoluir a nível técnico é com prática constante. Muita gente tenta fazer uma compensação, inclusive eu já cometi esse erro incontáveis vezes, tá? A gente tenta fazer uma compensação da evolução técnica que está faltando prática em algum momento da carreira com conhecimento. Então a gente acha que o que está faltando é conhecimento, então a gente vai lá e faz outro curso. E faz outro curso, e outro curso, e outro curso, e outro curso, e outro curso. E aí daqui a pouco a gente tem um currículo de 50 páginas, um milhão de cursos, e não domina de fato aquilo no nível que deveria dominar para a quantidade de cursos que se fez. Por quê? Porque a gente se superestimou. Então eu fui lá, olhei o curso e achei que, não, isso aí é básico, isso aí eu já entendi, não tem por que fazer. Ou então, não, entendi. Ok, faz de conta que eu entendi. E não coloquei em prática. E aí, não coloca em prática, tu não aprende, tá? Então, passa a ser basicamente uma mera curiosidade, tá? Eu sei que aquilo existe, mas eu não me lembro como é que usa. Mas numa rodinha de amigos ali, a nível tecnológico, eu consigo enrolar suficientemente bem para conversar e fazer de conta que eu entendo do que está sendo dito. Isso é a única coisa que o conhecimento acumulado traz, tá? O conhecimento sem prática. Então, a única coisa que faz a gente, de fato, evoluir a nível técnico é prática constante. Tem que treinar, tem que fazer, tem que colocar a mão na massa. Isso aqui é uma outra coisa que muita gente fala. Muita gente fala. Muita gente acredita e muita gente acaba caindo no mercado de tecnologia, principalmente como programador, exatamente por causa disso aqui. Então a gente está lá, rodando lá no nosso YouTube, no nosso Reels, e aí daqui a pouco aparece alguém lá dizendo, tá cansado de ganhar menos de 20 mil por mês, quer passar a ganhar 50 mil sem esforço, sendo desenvolvedor, então vem comigo, compra o meu curso. Gente, assim, ó, isso aqui é de uma maldade quase do mesmo tamanho do ponto de dizer que ser desenvolvedor é uma coisa rápida e sem esforço, tá? Isso aqui é um mito extremamente desleal, inclusive, tá? Não é todo programador que ganha muito dinheiro. Não é. Assim como não é todo médico, não é todo advogado, não é todo... Ponto. Não existe nenhuma classe, nenhuma categoria de trabalho, nenhuma área profissional que de fato delimita que todo mundo vai ganhar muito dinheiro. Quem vai ganhar muito dinheiro é quem é muito bom fazendo alguma coisa. Porque a gente recebe muito em cima de demanda. Então, se eu sou aquela pessoa que é capaz de resolver aquele problema que aquela empresa está disposta a pagar mais, eu vou ser a pessoa que vai ganhar mais. Então, se eu sou um cara, por exemplo, dentro daqueles níveis que a gente estava falando, eu entrego códigos ruins, eu sei ele mais ou menos, uma meia dúzia de coisa, eu enrolo bem e sou bom em me vender ali. Eu vou para a entrevista, falo umas coisas bonitas ali com o entrevistador, entro na empresa e aí eu vou entrar ali ganhando um salário baixo, muito possivelmente, né? Ou até ganho ali um salário intermediário ou até alto, mas eu ganho ali um salário e aquilo ali vai ser estagnado, porque eu não vou conseguir ganhar muito dinheiro de fato, eu não vou conseguir escalonar isso. Se eu não tenho proficiência a nível técnico e também a nível comportamental, casando as duas coisas, eu não vou conseguir ganhar muito dinheiro. Para ganhar muito dinheiro, de fato, eu preciso conseguir otimizar o meu trabalho. Porque eu consigo, por exemplo, trabalhar com mais de um contrato PJ, se for o caso, eu presto serviço para mais de uma empresa, e aí, de fato, eu começo a ganhar muito dinheiro, ou eu me especializo em alguma coisa específica de uma demanda que alguma empresa muito grande tem essa demanda, e eu sou o cara que consegue, de fato, atender aquela demanda, eu sou especialista dentro daquilo. Então, eu acabo ganhando muito dinheiro em cima disso também. Mas se eu sou, por exemplo, uma pessoa que tem ali aquela base ali que todo mundo começa na parte de programação web, por exemplo, sei HTML, sei CSS e sei mais ou menos JavaScript. Eu não tenho como ser um cara que ganha muito dinheiro. Por quê? Porque tem muita gente que tem essas habilidades. Então, quando que eu vou passar a ganhar dinheiro? Vamos começar por aí. Quando é que eu vou começar, de fato, a ganhar dinheiro e não ganhar ali uma esmola, uma participaçãozinha? Eu vou começar, de fato, a ganhar dinheiro quando eu tiver alguma coisa para entregar para a empresa. A empresa, ela, via de regra, né? A empresa, ela visa lucro, ela não tá ali para fazer caridade.
Então, eu tenho que entregar alguma coisa para a empresa, para que a empresa possa, de fato, me entregar alguma coisa em troca. Então, não é todo programador que vai ganhar dinheiro. O programador que vai ganhar dinheiro é aquele que se destaca e consegue, de fato, entregar valor, faz com que o valor da empresa aumente e, por consequência, a empresa pega uma parte desse valor e entrega para o funcionário para não perder esse funcionário. Um outro ponto. Alguns problemas podem levar dias, meses, anos ou mesmo nunca serem resolvidos, mesmo em time grandes e experientes. O que vocês acham? Vamos supor que eu tenho um time que trabalha eu e mais 10 pessoas. Todos nós somos sêniors, tá? E a gente trabalha junto há 30 anos. Dado todo esse cenário, vocês acham que existe algum tipo de problema em que nunca vai ser resolvido? Sim, tá? Existem problemas que nunca são resolvidos. Alguns outros levam anos, outros levam meses, alguns outros levam dias. Independente do tamanho do time, independente da experiência, o que vai depender aqui, na verdade, é o tamanho do problema. Então, quando a gente pega sistemas gigantescos, sistemas muito grandes, como é o caso, por exemplo, do próprio sistema operacional, o Windows, quantas coisas a gente não sabe que o Windows tem problema lá desde Windows 98, Windows Millennium, e ele vem herdando esses mesmos problemas. Quantas pessoas experientes vocês acham que existe dentro da Microsoft, trabalhando especificamente dentro dos sistemas operacionais? Qual tamanho vocês acham que é o time da Microsoft? Vocês acham que é 2 pessoas dentro de uma garagem, igual aparece nos filmes de programação? Não é. Já adianto para vocês que não é. Então eles têm lá um prédio gigantesco, estão lá dentro do Vale do Silício, com os melhores profissionais que existem no mercado, e existem problemas que estão sendo resolvidos. Nesse caso específico, por exemplo, tem problemas que são herdados lá do 98, do Millennium, que tem lá mais de 20 anos esse problema, tá? Isso também acontece com frameworks. Existem frameworks específicos como o Node, por exemplo, que tem os seus problemas lá desde da sua criação. O próprio criador agora, por exemplo, do Node, ao invés de resolver o problema do Node, ele não conseguiu resolver o problema cerne do Node e criou uma outra linguagem de programação, que foi o Deno, exatamente porque era um problema tão grande que valeu mais a pena criar uma linguagem de programação nova do que resolver esse problema, independente da experiência dele. Não é um cara que está iniciando, é um cara que criou uma linguagem de programação que centenas de milhares de pessoas usam no mundo. Tá? Então, assim, não existem problemas que são... aliás, existem problemas que eles são muito difíceis. E esses problemas muito difíceis podem levar muito tempo, tá? E aí, logicamente, significa que nunca vão ser resolvidos. O que isso significa? Significa que eles ainda não foram resolvidos. Podem ser que em algum momento eles sejam resolvidos, né? Então, a comunidade do Node, por exemplo, é uma comunidade muito integrada. Tem muita gente trabalhando, resolvendo os problemas, resolvendo os bugs que vão aparecendo. Então, em algum momento vai se resolver. É muito provável. Muito, muito provável. Então, quando isso vai acontecer? Não tem como saber. É completamente imprevisível. Mas é uma verdade. Bons programadores resolvem problemas sempre partindo do zero. Isso aqui é um pensamento que é muito, muito comum para quem está iniciando. Tá? Então, o que a gente acha? Assim, eu vou ter que criar ali uma tela de login, por exemplo, que eu tinha dito. Então, eu vou ter que criar ali um input, um espacinho ali para o cara colocar o nome dele, o e-mail dele, aliás. Um outro espaço para ele colocar a senha. E eu vou ter que criar um botão. Então, a gente vai aprender lá HTML, CSS, por exemplo. Eu vou criar um botão do zero. Eu vou deixar um botão com aquela cara linda, assim, de Windows 95. Parece aqueles sites chineses lá dos anos 2000. E eu vou colocar uma cor, uma sombra nele lá, partindo do zero. E eu sempre vou fazer tudo assim. Vou partir do zero absoluto. Eu vou ter uma caixinha ali toda quadrada, feia. E aí eu vou partindo daquilo ali e eu vou evoluindo aquilo ali até o momento. Não, tá? Não é assim que funciona. Então, já é um mito, tá? Bons programadores resolvem problemas sempre partindo do zero. Essa frase não é verdade. A frase que é verdade é: bons programadores resolvem problemas. Ponto. Tá? Como que eles fazem? Da melhor forma possível, pensando em entregar valor. E aí o entregar valor pode ser o ser mais performático, ser mais escalonável, ser mais barato economicamente, ser mais rápido,
mas ele tem que ser o problema que de fato resolve o problema do cliente. Então, se o problema do cliente é que o sistema está lento, ele tem que ser mais rápido. Se o problema do cliente é que o usuário está desistindo porque o site está feio, ele entra lá e não entende como o site funciona, a experiência do usuário está ruim, tem que melhorar a experiência do usuário. Isso é a entrega de valor que a gente tem que fazer. Esse é o problema que a gente vai resolver. Então, se a gente vai partir do zero, se a gente vai pegar alguma biblioteca que já existe, vamos usar lá o Bootstrap, vamos usar o Tailwind, vamos usar o Chakra, tanto faz, tá? Ou vamos usar um padrão que existe dentro da empresa, que a gente usa de modo geral, ou o cliente já tem uma base específica de estilização que ele usa, não faz diferença. O ponto é que tem que se resolver o problema da melhor forma possível. Esse aqui, na verdade, a gente já falou, né? Acabou ficando repetido. Para algumas empresas, certificações, experiência prática e portfólio são mais importantes que a graduação. A gente já viu que é verdade. E programadores podem trabalhar de qualquer lugar do mundo a qualquer momento. Isso aqui é um ponto que se fala muito desde o remoto, tá? Muito. Inclusive existe o termo agora para isso, né? Que é o nômade digital, que fala o seguinte: os programadores podem trabalhar de qualquer lugar do mundo a qualquer momento. Isso é uma verdade, uma mentira ou uma meia-verdade? É uma meia-verdade. Por quê? Porque a gente não necessariamente pode trabalhar de qualquer lugar do mundo, para começo de história. Porque o ponto do lugar do mundo, ele tem alguns pontos que precisam de atenção. Então, por isso que ele não é um mito, é uma meia-verdade. Tá? Existem alguns lugares do mundo que requerem um ponto de atenção. Por exemplo, se alguém está no Japão, tá? Só para o exemplo ficar mais escrachado. Se alguém está no Japão e o time está aqui no Brasil e outra pessoa está na Europa e outra está seja lá onde for, no Ártico, cada uma das pessoas vai ter um fuso horário completamente diferente. Então, não necessariamente tu vai conseguir trabalhar de qualquer lugar. A gente precisa fazer uma reunião, que a reunião vai acontecer às 2 horas pelo horário de Brasília. Então, tu pode trabalhar de qualquer lugar em qualquer momento? Não, tu vai trabalhar às 2 horas pelo horário de Brasília, porque tu precisa estar lá naquela reunião. O que significa, de fato, ser um nômade digital ou trabalhar em qualquer lugar, a qualquer momento, dentro desse contexto, de forma mais realista e menos fantasiosa? Significa que eu não tenho um aprisionamento geográfico com a minha empresa. Isso significa que eu não preciso, por exemplo, pegar um ônibus para chegar lá às 8 horas da manhã, ou pegar um trem, pegar 2 ônibus e um trem, seja lá o que for, uma balsa ou um avião, tanto faz, tá? Mas eu não preciso ter essa locomoção para estar lá e bater o ponto às 8 horas da manhã, depois bater o ponto na hora do intervalo, bater o ponto de tarde de novo, enfim. Tá? Eu não necessariamente tenho esse procedimento padrão, mas eu consigo trabalhar de qualquer lugar. Então eu posso estar na minha casa, por exemplo, eu pego às 8, eu levanto lá às 7 horas, mais ou menos, jogo uma água, escovo os dentes, posso tomar um banho, vou lá, tomo um café e vou trabalhar. Às 8 horas eu só vou ali pro meu escritório, que inclusive a gente vai conversar mais pra frente, é sempre ideal que a gente tenha um espacinho separado para não misturar o profissional com o pessoal, porque o nosso cérebro tem muita dificuldade de fazer essa dissociação quando a gente trabalha em casa. Então, a gente ir lá pro computador, sentar lá, ir pro nosso cantinho, colocar o nosso fone, uma plaquinha de não perturbe, seja lá o que for, e começar a trabalhar de fato, tá? E o ponto de trabalhar a qualquer momento também depende muito, tá? Então, nesse exemplo que eu dei, a gente tem uma reunião que precisa acontecer lá, a gente precisa ter uma reunião com o cliente para fazer um alinhamento, por exemplo, de escopo. Vai ser às 2 horas, então às 2 horas eu tenho que estar lá. E aí depois disso, sim, eu posso trabalhar a qualquer momento. E eu tenho que produzir ali, vamos supor, né? Isso depende muito de empresa para empresa. Mas vamos supor, por exemplo, que eu preciso entregar ali uma demanda até o final do mês. Então eu vou ter ali 15 dias, 10 dias para fazer essa entrega. E aí, se nessa entrega eu vou trabalhar de manhã, de tarde ou de noite, se eu vou trabalhar sábado, domingo, ou se eu vou trabalhar segunda, quarta e sexta, não faz diferença. Desde que dentro daquele período eu consiga, de fato, resolver aquele problema que foi proposto, tá? Mais uma vez, isso depende muito de empresa para empresa, uma questão muito mais cultural. Então vão ter gerentes de projeto que vão ficar mandando mensagem a cada 5 minutos perguntando como é que está o andamento, e tem pessoas que vão te passar a demanda, dizer, ó, tem que entregar isso aqui até o prazo tal, e aí vão conversar contigo mais lá perto do prazo tal. Mas isso é uma coisa que vai se criando assim com mais confiança com o passar do tempo, tá?
Até porque o gestor, no final das contas, ele acaba sendo cobrado, então ele cobra porque ele precisa conseguir dar uma resposta para os superiores dele. Um outro ponto é que os programadores sempre trabalham em equipes multidisciplinares, que incluem designers, testadores, gerentes de projeto, entre outros. O que vocês acham? O programador sempre trabalha em equipe multidisciplinar. É uma meia-verdade. Né? Em uma visão ideal, o programador sempre trabalha dentro de uma dessas equipes. Então isso significa que todo sistema, todo produto, ele vai ter uma esteira de produção. Então ele vai passar lá por alguém que vai fazer análise. Essa pessoa vai fazer análise, vai conversar com o cliente, vai alinhar ali, vai montar um quadro, dependendo de como for o modelo que estiver sendo trabalhado. Vai se montar um quadro, alinhando as prioridades, fazendo lá o backlog do produto. Aí depois disso vai passar para o design, aí o design vai lá e vai fazer o desenho, vai passar um Figma, por exemplo, para a gente. Aí a gente vai lá como desenvolvedor, vai codificar, entrega lá para os testers, os testadores vão testar, vão entregar para a gente com feedback, e o gerente ali vai fazendo a arquiteturação de tudo isso no meio do caminho. Tá? Se a gente estiver trabalhando ali com Scrum, por exemplo, vai ter um Scrum Master, vai ter um PO, enfim. Tá? Vão ter ali as outras funções trabalhando aí no meio do caminho. Isso sempre acontece? Não. Tá? Mas isso é o cenário ideal, isso é o que acontece em empresas de médio e grande porte. Quando que isso não acontece? Quando eu estou trabalhando como freelancer, por exemplo, ou quando eu estou trabalhando como empreendedor, ou quando eu estou trabalhando numa startup que está começando, numa empresa pequena, aí eu sou tudo, tá? É o eu preso. Então eu faço tudo. Eu faço design, eu desenvolvo, eu testo, eu sou o gerente de projeto, eu que faço as reuniões com o cliente. Isso é o cenário ideal? Nem de longe, tá? Inclusive, geralmente quem desenvolve não deveria testar, porque os testes tendem a ficar tendenciosos. Né? A gente já sabe o que a gente espera que aconteça, então a gente faz os testes voltados para passar. Enquanto os testadores, que são dentro da cadeia alimentar, eles são os inimigos naturais dos desenvolvedores, né? Eles criam os testes para quebrar o sistema, para fazer a gente trabalhar de novo. Então, assim, a tendência ideal é que as coisas aconteçam dentro desse fluxo interdisciplinar, né? Em que cada um dentro da sua área de especialização, da sua área de conhecimento, faça ali aquela participação mais pontual ali dentro do processo, entregue para que o produto continue dentro da esteira. Mas nem sempre é possível que isso aconteça. Então é isso, pessoal. O vídeo ficou um pouco mais longo hoje, mas eu acho que foi bem interessante, sim. A gente conseguiu conversar sobre muitos pontos, sobre muitos mitos, muitas verdades, muitas meias-verdades. E eu quero saber como é que foi, se tu conseguiu chegar nas mesmas conclusões que eu, se concorda ou discorda. Pode ficar completamente à vontade para colocar aqui embaixo comentários de pontos que não concordou. Só cita ali, ó, em tal questão ali eu acho que não tem nada a ver, eu acho que poderia ser diferente. E a gente vai discutindo aqui embaixo que sempre agrega para todo mundo, tá? Mas, por isso é só. Valeu, te espero na próxima.